you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, the wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. E aí, galera? Tudo bem? A gente quis gravar um vídeo novamente, porque desde que a gente saiu do Brasil, a gente tem muitos seguidores novos, pessoal que pegou a nossa viagem no meio. Então a gente tem muitas perguntas sobre um pouco da nossa história, de onde é que a gente veio, da onde que a gente está viajando o mundo. Então a gente quis gravar um vídeo novo, resumindo um pouquinho, e nada mais especial do que estar na Índia. E ó, quem tá aqui atrás, Taj Mahal. A gente achou um lugar bem fotogênico para fazer esse vídeo e é isso aí, vamos falar um pouquinho da nossa história. E aí, pra quem não me conhece, eu sou o Eduardo. Eu sou a Rafa. E eu e a Rafa, a gente tá junto há 15 anos, 5 anos que a gente tá casado. E faz um tempão que eu tô tentando convencer a Rafa pra viajar. Ela achava que eu era louco, que eu tava só falando. Porque eu sempre quis, falei, Rafa, vamos viajar o mundo, a gente tem que conhecer esses lugares. Enfim, um sonho dele de criança, e desde que a gente tá junto, desde que eu conheço ele, ele fala nisso. Mas eu confesso que no início eu não dei muita bola, né? Eu achei que era uma doidice mesmo largar tudo pra morar num carro e viajar o mundo. Até que um dia a gente realmente transformou isso em plano, né? Uma coisa que as pessoas sempre perguntam, quando que a gente decidiu isso. Nunca, a gente se deu conta que nunca ia existir uma situação perfeita. Nunca ia ser uma situação ideal. Ou o dinheiro não era suficiente, ou um emprego de um estava bom, o emprego de outro não estava bom. Nunca ia ser a situação, agora é a situação ideal. Então a gente se deu conta de que ou era realmente transformar isso num plano e fazer acontecer, né? Se o plano não virasse ação, a gente ia ficar só planejando e nunca ia sair. Então, só para contar um pouquinho da nossa história, eu sou de São Paulo, eu fiz faculdade de jornalismo e aí eu mudei pro Rio Grande do Sul quando eu tinha 22 anos, foi quando eu conheci a Rafinha. E aí desde então a gente tá junto, teve um mini break que ela morou na Austrália e eu fiquei lá no Rio Grande do Sul e depois quando ela voltou a gente continuou junto. E tu, Rafa, o que tu fez? Enfim, nós dois pedimos demissão, né? O Edu ele era gerente de uma rede de lojas de bijuteria. Vitória Bijuterias, que tem lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E eu era oficial de justiça, né? Concursada pública. Deixei minha família de cabelo em pé quando eu disse que ia largar um emprego público para viajar o mundo. Meus pais acho que já imaginavam um pouquinho que uma hora ia chegar esse momento. Porque o Edu sempre foi aventureiro, eu sempre fui mais careta, né? Então eu acho que eu apavorei mais a minha mãe mesmo e a minha família. O Eduardo, eu acho que a família dele já esperava alguma coisa assim. Então aí depois de muita pesquisa a gente pensou no primeiro momento vir de mochila, só que imagina, a gente tá fazendo mochilão agora na Índia. E mochila é o seguinte, todo dia você tem que chegar, você tem que desfazer a mochila, você tem que arrumar as roupas, fica uma bagunça do caramba. O carro, querendo ou não, é nossa casa, é nosso porto seguro e a gente chega em vários outros lugares que de mochila você não chega. Você, por exemplo, fica à mercê dos tours. Aqui ontem a gente queria ir até como é o nome do lugar? Fatehpur Sikri, uma
cidade uma cidade histórica da Unesco, e era 40 quilômetros, né, pra ir, 40 pra voltar. Aí tinha que ir de tuk-tuk e tal. Então o carro nos dá liberdade da gente chegar onde quiser, né? E fora que a gente dorme e vive no carro. A gente cozinha no carro, a gente tem todas as nossas coisas no carro. Então a liberdade que o carro te proporciona, ela é única, né? E aí o que a gente decidiu? Como eu e a Rafa já tinha viajado para alguns lugares na América do Sul, e no início também a gente não tinha grana para fazer a volta ao mundo inteira, a gente já tinha tomado a decisão de mandar o carro de navio do Uruguai para a Europa. Então a gente iria fazer Europa e Ásia, esse era o nosso plano inicial. Só que aí depois a gente conseguiu vender nosso apartamento, e aí conseguimos uma grana a mais, e estamos fazendo uma volta ao mundo literalmente. A gente já fez toda a Europa e já fizemos o continente asiático também, uma grande parte do continente asiático. E agora a gente mandou o carro de navio, o carro está num navio agora, indo para a África. Punch Rover está rumo ao continente africano. Então, a gente já visitou 52 países, tá? Entre Europa, Ásia, Europa e Ásia. E Oceania, né? Oceania, Austrália, Nova Zelândia, e eu fui para Papua Nova Guiné também. Então, depois da gente dirigir na Europa, a gente atravessou a Rússia, Quirguistão, Cazaquistão, desceu a China pelo Tibete, que foi uma parte incrível da nossa viagem. Incrível a parte do Tibete. E aí fizemos todo o Sudeste Asiático, né? Chegamos pelo Laos, no Sudeste Asiático, só que aí no Sudeste Asiático foi um pouquinho diferente, porque vários países a gente não podia entrar com o carro, como o Vietnã, a Malásia também, na época a gente não tinha um documento. E muitas ilhas, né? Então muitas não valia ilhas, a pena financeiramente, então Filipinas, mandar o carro. Então a gente optou por ir de mochila para alguns países. Mas dá para ir de carro para a Indonésia. Nossos amigos austríacos, eles foram de carro para a Indonésia e bateu aquela invejinha de ter ido de carro para lá também. Mas a gente tomou as decisões, nosso carro ficou parado na Tailândia 7 meses, a gente acabou de resgatar o carro, a gente resgatou ele, fomos para o sul da Tailândia, visitamos Krabi, que é lindíssimo, lindíssimo, e depois mandamos o carro de navio. Então nosso planejamento agora é ficar mais ou menos 1 ano na África, a gente vai começar do leste da África, que vai ser o Quênia, a gente vai subir para a Etiópia e vai fazer um U no continente africano pela costa, finalizar no Marrocos, até acabar no Marrocos. Aí provavelmente a gente manda o carro do Marrocos para os Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos a gente desce para o Brasil. Esse é o plano. Vamos ver se a parte da América a gente ainda tem várias dúvidas, porque vai depender de como a gente vai estar financeiramente. O dinheiro não vai ter acabado, né, gente? Se não acontecer nenhum problema maior. Mas a África é o que a gente está com mais sangue nos olhos para conhecer, com muita vontade de conhecer. A gente convida vocês para continuar com a gente, acompanhar os stories. Eu acho que a próxima etapa do Pandora on the Road vai ser incrível, vai ser muito diferente, eu acho que vai ter muita aventura na África. E sigam com a gente. A gente vai mostrar todos os lugares de camarote pra vocês, tá? Vamos embora pra África, galera. E os stories agora da Índia estão incríveis, tá? Não deixem de acompanhar também. Verdade. Um abraço pra todo mundo. Beijos. Tchau, tchau.